Salve, salve, rapaziada! Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Eu não suporto mais. Bom, para quem me acompanha sabe muito bem que eu postei na minha comunidade aqui do YouTube uma votação aí para todo mundo, uma enquete, onde nós veríamos se iríamos fazer essa playlist 2 vezes por semana, entre quinta e sábado, ou se vocês preferiam que ela fosse 3 vezes por semana, ou seja, segunda, quarta e sexta. E de acordo, então, com a enquete, nós vamos fazer aquilo que o pessoal mais pediu. E essa playlist agora vai ser, então, todas as segundas, quartas e sextas, exatamente às 20 horas. E olha, o Lendo Haters vai ser todas as terças-feiras e às quintas-feiras nós vamos fazer aí o Pergunte ao Carpano. Inclusive, se você quiser ler, quiser fazer uma pergunta para mim ler aqui e te responder, eu vou selecionar as melhores. E eu vou deixar um espaço lá no meu Instagram, e aí vocês me acompanhem. Para quem não sabe, minhas redes sociais estão no link fixado no comentário. Pois bem, e nesse vídeo nós vamos agora seguir essa playlist tão maravilhosa e esse segmento que estamos fazendo sobre mentiras ungidas. E lógico, eu não poderia deixar de fazer menção a um dos, vamos dizer, pastores mais controversos do meio gospel. E chuta quem que é? Quem é o cabra? Eu não vou me meter em polêmica. Ele mesmo, o ex-Mário Brother bigodudo, o Silas Malafaia. Milhões de assembleianos. Eu sou seu brother André Carpano e nessa playlist que não é nenhum top, mas sempre enumeramos os causos da labareda, eu venho vos trazer 5 mentiras ungidas do pastor Silas Malafaia. Da labareda sobrenatural. Primeira! Jesus falou mais do inferno do que do céu? Pois bem, meu brother, todo mundo sabe muito bem, de cor e salteado, que o pastor Silas Malafaia tem, digamos que, uma reputação de ser alguém ilustre, alguém magnânimo, por conta do seu conhecimento bíblico. Pessoas que o acompanham, digamos que desde o começo daquele programa lá, aquele da TV, onde ele sempre trouxe lá os programas televisionados da sua igreja, sabe do que eu estou falando. Ou seja, o Vitória em Cristo, o programa Vitória em Cristo, é velho pra dedéu e sabe que ele sempre foi alguém que chamou muita atenção pelo fato de ser um teólogo renomado. Não, nada a ver, irmão. Isso daí fica assim, digamos que umas indagações. Será que realmente, apesar de ele ter um bom conhecimento, ter muitos versículos de cor em sua mente, será que tudo que ele fala é correto mesmo? Pois bem, durante uma entrevista que ele cedeu ao programa da Marília Gabriela, num bate-bola lá que bate, né, que ela fala, por quê? Né, aquela coisa toda dela, Silas Malafaia falou uma besteira gigantesca. Dado certo momento, ele afirmou que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Será isso uma verdade? Vamos fazer a conta? Vamos fazer a matemática? Vamos pôr na ponta do lápis? Bora lá, vamos analisar. Segundo o Evangelho de Mateus, Jesus faz cerca de 33 citações sobre o céu. E sobre o inferno, chuta quantas? 9 vezes. E olha que é até um número considerável, hein? Já no Evangelho de Marcos, cerca de 16 citações foram feitas do céu e do infa apenas 3 citações. Então você já começa a fazer a conta aí. O negócio já tá, meio cabuloso. Peraí, calma, respira fundo. Ainda tem mais 2 livros pra gente fazer a conta. Vamos ver se vai dar alguma coisa ou não, né? Vai anotando aí. De acordo com o Evangelho de Lucas, Jesus falou sobre o céu cerca de 36 vezes. Já dos infa, mais 3 citações. No Evangelho de João, aí, para encerrar com chave de ouro, chuta quantas vezes ele falou sobre o céu. Apenas a bagatela de 17 vezes. Já do inferno, não existe nenhuma citação do inferno. Agora vamos
vamos lá, você fez a conta? Vamos lá. Então, de acordo com os cálculos aí, Jesus falou sobre o céu apenas 102 vezes. Já do Zinfa, apenas 15 vezes. A conta não tá batendo, né? O Mario Brother desnutrido lá acabou perdendo a unção mesmo após raspar o bigode. Até de matemática o caba ficou ruim. Pense! Mas aí, será que ele mentiu ou não? Ou a matemática está errada e porque ele é um ungido do Senhor, se ele determinou que o inferno foi dito mais por Jesus do que o céu, tem que ser, mesmo que não esteja escrito. Pois bem, tá aí mais uma lorota que o pastor Silas Malafaia tomou uma lavada miserável. Realmente. Segundam os dízimos. Pois bem, tá aí mais uma lorota que o pastor Silas Malafaia tomou uma lavada miserável. Para quem não sabe, já há alguns anos atrás, o pastor Silas Malafaia tomou aí uma invertida de um reitor de uma certa PUC. O camarada falou um monte pra ele. Todo mundo sabe muito bem que Silas Malafaia é um exímio teólogo da teologia da prosperidade e principalmente no que tange a arrecadação financeira. Então, de acordo com um vídeo antigo que o próprio Silas Malafaia fez, o reitor Jesus Hortal Sanches, da PUC lá do Rio de Janeiro, decidiu dar uma rebatida em Silas Malafaia, alegando que dízimo não é para nós gentios, e sim que deveria ser tido, digamos que uma oferta ou uma contribuição fixa, ficaria mais bonito. Porém, Malafaia, mesmo assim, berrando do jeito dele, não tolerou de forma alguma. Agora, eu só queria dar uma palavrinha na reportagem para o reitor da PUC do Rio de Janeiro, tá? O reitor da PUC do Rio, Jesus Hortal Sanches, prefere o termo contribuição fixa do que a palavra dízimo, porque no Novo Testamento não ocorre a palavra dízimo. As seitas evangélicas baseiam-se, a meu ver, erradamente no Antigo Testamento. O cristão consciente tem o dever de contribuir. Eu entendo, reitor, que você lê muita filosofia e não entende nada de Bíblia. Você esqueceu de ler Mateus 23:3, reitor. Você está por fora. Eu não sei como é que um cara desse é reitor de uma universidade católica, falando uma arneira e uma babuzeira dessa que não tem nem tamanho. Porém, o Silas Malafaia, usando a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, o versículo de número 23, ele torce a passagem bíblica. Porém, ele se esquece de outras, como, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo de número 7, o versículo de número 5, e o capítulo de número 9, e do versículo 16 ao 17. Querido, foi Jesus que falou sobre o dízimo. E eu vou ler para você o texto que Jesus falou sobre dízimo. Caro reitor, você tem que aprender até com os padres aí que estão falando sobre isso. Olha o que diz. Mateus 23:23. Engraçado que é o capítulo dos hipócritas que Jesus escolheu para falar sobre dízimo. É interessante. Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Omitir o quê? O dízimo. Como é que a Bíblia não diz? Como é que o Novo Testamento não diz? Com licença, hein? Agora pense num caba que quer dar um jeito para colocar a qualquer custo o dízimo, tem que ser cobrado o dízimo. Malafaia se esquece que a nova aliança, o Novo Testamento, não começa no Evangelho de Mateus. Pelo contrário, a nova aliança, o Novo Testamento, se inicia quando Jesus acaba dando a sua vida na cruz do Calvário. A partir daquele momento começa a nova aliança. Antes disso, Jesus veio para cumprir. Mas parece que o Silas Malafaia tem um problema gigantesco em analisar esse fato. Terceiram, o Carnaval Gospel, Unidos do Maracutaia.
Apesar de que ultimamente o pastor Silas Malafaia tem utilizado uma banda e um grupo, não sei como definir ao certo aí, um pessoal por nome de Reação, que segundo ele é reagindo contra o pecado, Silas Malafaia acaba se contradizendo e contando mais uma de suas mentiras ungidas. E eu vou explicar isso daqui, você vai entender um pouquinho melhor. Pense num caba mentiroso. Ultimamente apoiando dois pastores, deixa eu olhar aqui na colinha, o apóstolo Ezequiel Teixeira do projeto Vida Nova e também o Marco Antônio da comunidade da Zona Sul, fazendo, digamos que um evangelismo estratégico, o pastor Silas Malafaia acabou já pisando no tomate em algumas declarações. Ultimamente ele fez um vídeo perguntando se era pecado ou não ir para o carnaval e depois ele fez um outro vídeo, cerca de 2-3 dias após, falando que era uma nova estratégia. Olha que coisa maravilhosa! Agora diz para mim, evangelismo no carnaval, uma mistura de santo com o profano, não dá certo isso daí, mas não dá de jeito nenhum mesmo. Para quem não se recorda, durante o carnaval de 2017, uma passista por nome de Tuane Rocha, segundo alguns portais, tinha dito que seria uma passista, até engasguei, uma passista gospel evangélica sobrenatural e queria desfilar totalmente do jeito que veio ao mundo porque o seu pastor permitiu que ela viesse fazer isso. Tu lembra desse detalhe? Essa informação tá em todo canto. Porém, um vídeo que sumiu da internet e não tem mais nenhum registro, nada do tipo Malafaia deu um jeitinho santo, ungido, sobrenatural pra, sumir do mapa o conteúdo, foi uma resposta que Silas Malafaia teria dado para essa passista. Aliás, foram duas respostas. Uma ele tratou ela como passista e não citou o nome, e a outra ele citou o método de evangelismo. Olha a contradição do camarada, olha só. Nesse conteúdo ele dizia que o pessoal tinha todo o tempo do mundo para evangelizar e decidir evangelizar somente no carnaval. Ultimamente, o Malafaia parece que voltou atrás, se contradizendo totalmente, porque carnaval gera muito dinheiro e principalmente porque ele sabe muito bem que ele acaba tendo, digamos que, uma imagem um pouco diferente da de autoritário e uma pessoa que não aceita desaforo, não leva desaforo para casa de forma alguma. Porém, a que preço deve um homem pagar pela mentira? O bicho é mentiroso. Falar que carnaval é evangelismo é uma pinóia. As pessoas ali vê um monte de gente na saliência, aquela coisa toda lá. Você acha que lá no meio a pessoa não vai querer também? Pense no moído, ó, caba mentiroso. Quarta, restrição a obreiros. Meu brother, isso daqui é uma coisa, vem lá de trás. Eu até entrei nessa treta aí também, pense no moído. Para quem não sabe, o pastor Silas Malafaia antigamente falava muito que tinha uma certa restrição a alguns tipos de obreiro, como por exemplo, o obreiro que fosse divisor de obra, ou então o obreiro que fosse casado por mais de uma vez com a sua primeira esposa viva. Malafaia já falou muita coisa. Dá uma espiadinha aí para não dizer que é mentira minha. Aqueles que querem arrumar confusão e divisão é instrumento do diabo. Quem quer arrumar confusão na igreja é instrumento do diabo. Quem quer arrumar divisão da igreja é instrumento do diabo. Aqui não tem, aqui não deixa, não vai ter e não tem. Não vai ter e não tem. Então, meu chapa, agora chega mais que nós vamos. Olha, pense no moído. Bom, para quem não sabe, algum tempinho mais atrás aí, 2017, nessa época aí, o que se sucedeu? Silas Malafaia colocou dentro do seu ministério um bispo por nome de, aliás, um pastor por nome de Jackson. E segundo informações, ele foi alguém que era divisor de uma obra na Assembleia de Deus lá em Londres.
Na época deu um bafafá lascado, deu o que falar, ele foi atrás de quem deu a informação, vasculhou a vida de todo. Olha, pense, chamou todo mundo de gay, um monte de coisa. Malafaia pegou um ar lascado. Olha que mentira, ele falava que não aceitava de forma alguma quem é divisor na obra. Porém, ele colocou um divisor lá dentro. Estende a sua mão em direção ao pastor Jacques. Ai, eu não me esqueci da outra não, viu? Ele sempre falou que não aceitava obreiro casado 2, 3 vezes, não. Arrumou uma briga. Inclusive, ele até falou mal de um outro pastor aí que é tido como pastor galã lá do Rio de Janeiro. É um que supostamente deu umas bitocas lá na MC Pocahontas. Tá lembrado, né? Você lembrou agora? Então, o Malafaia falou que não tolera esse tipo de coisa. Porém, lá no banco dos ungidos dele lá, tem um cara lá que fez até um hino de adoração a Silas Malafaia, né? Ele é Silas Malafaia, lembrou, né? O Jabes de Alencar. Ué, mas ele não trocou a esposa por uma novinha? Eu lembrei da Nazaré Tedesco agora. Lembrei. Não assisti a novela, mas eu lembro do meme, né? Igualzinho, né? Uns negócios. Pensa num caba mentiroso. Quintan, Malafaia versus Hulk. O foro privilegiado gospel. Meu chapa, essa daqui é a maior de todas as mentiras que Silas Malafaia já cometeu. Quem nunca viu esse meme do Hulk versus Silas Malafaia? Bisóia aí pra não dizer que é mentira minha. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema. Então, o pastor Silas Malafaia, usando da artimanha do conhecimento bíblico, pegou uma passagem e torceu, aonde falando que ninguém toca no ungido do Senhor e pegando e trazendo a uma outra realidade. Todo mundo sabe que na antiga aliança, ungidos do Senhor teriam duas classificações. Pessoas que são o óleo derramado sobre sua cabeça, que eles são capacitados para alguma obra ministerial, entre eles reis, sacerdotes e profetas. Eram essas três classes de pessoas e tinha uma quarta que foi extinta, que eram os juízes. Silas Malafaia, vendo que isso daí já tinha acabado, criou uma nova doutrina, né? Porque não rola mais, entre nós não tem rei, sacerdote, profeta e muito menos juiz. E ele decidiu colocar o foro privilegiado gospel para se blindar de algum problema. Porém, Silas Malafaia se esqueceu de um simples detalhe. Todas as vezes que alguém diz que é ungido do Senhor, que é a outra categoria de ungidos, que quer dizer o quê? O escolhido, o amado das nações, o Machia, o Salvador, o Cristo. Toda vez que alguém diz que ou se declara ungido do Senhor, está dizendo que ela é Cristo. E nós não precisamos de nenhum novo Cristo, porque quem quer ser novo Cristo é o anticristo, ou o substituto de Cristo. E depois o cara fala do vicário Filisdei, né? Pense num... É um negócio, olha, é um caba mentiroso. E maracutá, Malafaia não explica as coisas do jeito que deve ser, mas mente. Pense num caba mentiroso. É Silas Malafaia. Olha, umas horas dá vontade de pegar assim, catar um pedaço de um carpete e colar na boca dele pra ver se nasce um bigode novo e ele volta até a unção dele e fala a verdade. Não dá vontade de fazer isso, até babei. Misericórdia. Eu estou sentindo uma treta! Galera, agradeço do fundo do my heart a presença de cada um de vocês neste conteúdo. Se gostaram, já estão ligados. Deixa aquele like maroto, a opiniation, que é fundamental, e também o compartilhamento. Lembrando a todos que, olha, o Pataquada Gospel agora será toda segunda, quarta e sexta, exatamente às 20 horas. E até um próximo Pataquada, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui!